Ok, vamos fazer uma oração então, para a gente poder iniciar. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos mais um sábado juntos, estudando a Tua Palavra e as mensagens do Senhor para os últimos dias. Queremos suplicar ao Senhor agora o batismo do Espírito Santo e que o Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, Senhor, cada vez mais para as Escrituras e para o período que estamos vivendo nesses últimos dias. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos agora, Senhor, que o Espírito possa conduzir toda essa live em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então hoje nós estamos iniciando no capítulo 4 do livro Mensagem do Terceiro Anjo, e esse capítulo é um dos mais fortes do livro, né? Um dos mais, assim, que chamam a atenção também. Eu estou abrindo ele aqui também, vou colocar as passagens para vocês aí. Mas esse sermão 4, ele já vai introduzir o seguinte: nós vimos no prefácio, né, desde o prefácio até o capítulo 3, né, até o sermão 3, nós vimos que se tratou efetivamente da história do que estava acontecendo ali, né? Nós vimos que foi colocado ali, né, na feira mundial que estava tendo ali, foi colocado aquela ideia, né, de se fechar a feira aos domingos para que o domingo fosse guardado realmente como um dia sagrado, né, por eles serem uma nação cristã e tudo isso. Porém, aqui no capítulo 4, né, as pessoas que tinham um olhar espiritual, elas compreenderam que as coisas que estavam acontecendo ali eram o cenário do tempo do fim, né? Poderia, sim, a partir dali, acontecer as cenas finais, né? E diante de tudo que aconteceu, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o que a T. Jones vai falar sobre o período dali, né? Ele vai começar a falar sobre o período das pragas. Lembrando que as pragas a gente vê no livro de Apocalipse, né? Ali no capítulo 15 e capítulo 16, a gente vê o povo de Deus vencendo a besta, o falso profeta, né? E chega um momento que as pragas começam a cair. Sobre o tempo das pragas, aqui no livro, na página 68, quem tiver com o livro na mão aí, na página 68, a T. Jones ele diz assim, ó: bem, vamos colocar os 3 pontos juntos. Estávamos esperando pela imagem da besta, em seguida pelas 7 últimas pragas, e então pela vinda do Senhor. A imagem da besta já chegou, certo? A vinda do Senhor está no futuro, certo? Mas as 7 últimas pragas estão entre esses 2 acontecimentos. Então, qual é o próximo grande e impressionante acontecimento na história desse mundo, da humanidade e da salvação? As 7 últimas pragas. Sendo assim, cumpre-nos pensar com muita seriedade sobre o momento em que estamos vivendo, não concordam? Convém-nos também pensar com seriedade sobre como estamos vivendo. Então, ele vai dizer o seguinte, olha só que coisa interessante, né? Ele vai dizer assim, olha, entre a tribulação, o período de tribulação que o povo de Deus vai passar, né? Entre o erguimento da imagem da besta e a perseguição ao povo de Deus e a volta de Jesus, tem um acontecimento aí que não pode ser passado em vão. Qual é esse acontecimento? O derramamento das 7 pragas. Então, entre a volta de Jesus, entre a tribulação dos últimos dias e a volta de Jesus, existe um período da história que ele não pode passar despercebido, que é as 7 pragas. Então, os seres humanos, tanto os justos quanto os ímpios, eles vão passar pelas 7 pragas. E nós queríamos passar pelas 7 pragas. Como é que a gente deve estar vivendo naquele período? Né? O que Deus diz para nós? Então, o livro continua dizendo assim, ó: mas o pensamento que eu quero colocar diante de vocês, nesse momento, é que o próximo grande e notável evento na história desse mundo e na obra da salvação é o que está mencionado aqui nesse texto. O texto é bem claro. Vamos analisá-lo novamente. Devemos dar essa advertência ao mundo. Qual é a advertência? Ó, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Olha só, esse texto aqui que ele está citando é onde? Apocalipse 14, a terceira mensagem angélica, que é uma advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, né, o que vai acontecer? Aí ele continua. Esta é a advertência que devemos dar. E por qual razão a advertência é dada? Aí os ouvintes respondem, por causa do vinho da ira de Deus. Aí ele pergunta, qual é o vinho da ira de Deus? Aí os ouvintes dizem, as 7 últimas pragas. Então, o que vai acontecer quando a imagem da besta é levantada, né? Isso aqui está lá na página 68. Quando a imagem da besta é levantada, logo depois que começa a perseguição ao povo de Deus, o que começa no mundo? As 7 pragas.
Porém, antes das 7 pragas chegarem, Deus levanta pessoas, levanta um povo para pregar exatamente o quê? A terceira mensagem angélica, dizendo assim, olha, se alguém adorar a besta, ou a sua imagem, receber a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão, também esse vai fazer o quê? Beberá do vinho da ira de Deus, né? Da cólera. Ou seja, preparado sem mistura, quer dizer, sem misericórdia. Então, a terceira mensagem angélica, ela vem exatamente para isso, para poder dizer às pessoas, advertir as pessoas a não receberem essa marca, né? Ou não aceitarem as imposições da imagem da besta, que nós já vimos nos últimos estudos. Qual é a imagem da besta, né? Então, só que olha só, nós iremos passar por isso, né? Digamos que agora, aqui em 2022, nós estamos aguardando, de fato, esse período chegar. Não chegou ainda, mas digamos que ele venha ano que vem, só um exemplo. Como é que nós devemos estar naquele período do tempo das pragas? Né? O que Deus espera de nós enquanto povo de Deus? Olha só o que ele vai dizer aqui na página 68. Que tremendo isso. Ele diz assim, ó, não é um fato também que nós mesmos precisamos ser fiéis a essa mensagem que estamos dando, se quisermos estar protegidos quando as pragas mencionadas na mensagem vierem, caírem? Mas quem ficará protegido nessa época? Então, olha só, nós que estamos aqui, nós precisamos estar protegidos quando essas pragas descerem. Mas como? Quem é que vai estar protegido? Quem é que a Bíblia mostra que vai receber a proteção de Deus? Olha só quem é. Na página 69 agora, ele vai falar sobre a cobertura de Deus, logo no início. Ele diz assim, ó, os que tiverem a cobertura do Todo-Poderoso estendida sobre eles. E essa cobertura do Todo-Poderoso é a cobertura mencionada pelo profeta Isaías. Olha só o que aqui diz Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Ou seja, qual é o manto do Senhor? É o manto de justiça. A justiça de Jesus Cristo, nós devemos agora ter ela sobre nós, devemos estar refletindo o caráter de Jesus Cristo nesse período das pragas. Senão, nós não receberemos a cobertura das pragas. Senão, nós não estaremos livres das pragas. Ou seja, se durante o tempo das pragas eu não estiver refletindo o caráter de Jesus Cristo, as pragas certamente vão cair sobre mim como qualquer um dos ímpios. Percebe? Então, Deus estende uma cobertura sobre o seu povo no período das pragas. Mas qual é a cobertura? A justiça de Jesus. Assim como no Êxodo, lembra lá no Êxodo, ali quando o povo estava no Egito, o que foi que Deus falou? Coloquem o sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo passar, o anjo destruidor passar, o que é que vai acontecer? Aquele que tiver com sangue nos umbrais, ele não vai receber, né, a morte. Da mesma forma, quando Deus novamente, quando o anjo vier passar sobre essa terra, aqueles que tiverem o selo de Deus, ou seja, refletem perfeitamente o caráter de Cristo, eles também não receberão as pragas, né? Ou seja, a história vai se repetir novamente. Só que olha só que interessante. Então, nós devemos ter a justiça de Jesus Cristo já antes das pragas caírem. Isso mostra que a transformação de caráter que o povo de Deus precisa ter é antes do fechamento da porta da graça. Porque as pragas só caem quando Jesus sai do santuário. Então, em continuação aqui, ele diz assim, ó, e a obra que deverá levar todos a ficar cara a cara com esse fato, registrado no texto bíblico, já começou. Portanto, será que tal obra não dará à reforma de saúde um poder que ela ainda não teve? Isso é muito interessante, eu achei extremamente interessante isso no capítulo 4, porque ele agora vai dizer o seguinte, quando ele fala sobre a cobertura sobre o povo de Deus, ele agora vai dizer assim, ó, será então que a obra da reforma de saúde não precisa ter um poder que ela ainda não teve? Olha o que ele vai dizer sobre a reforma de saúde, meus amados. Qual o significado da reforma de saúde para o povo de Deus? Ele vai dizer assim, ó, quando a reforma de saúde foi dada ao povo de Deus, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. Esse é o significado da reforma de saúde. A principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça é preparar seu povo para a transladação. Notem que precisamos passar pelas 7 últimas pragas antes de sermos transladados. E se o sangue de uma pessoa estiver impuro e cheio de elementos de baixa categoria, será que ela será capaz de suportar aquele tempo? Uma época em que o ar estará infectado de pestilências? Certamente que não. Isso aqui eu achei muito forte, muito poderoso, né, na leitura do livro, porque ele atrela, ele agora vai dar o significado verdadeiro da reforma de saúde para o povo de Deus. Por quê?
porque Deus, em sua infinita misericórdia, ele já mostrou para o seu povo, né, como ter saúde de fato, como ter o sangue limpo, o sangue puro, né, porque é através do sangue que é levado, né, que é comunicado vida, por isso que a Bíblia fala, né, que o sangue é vida, né? O sangue permeia todo o nosso corpo. E aí ele diz o seguinte: se o sangue de uma pessoa estiver impuro, né, se estiver com substâncias ali, né, intoxicantes, digamos assim, será que essa pessoa vai conseguir suportar o período de angústia, o período que as 7 pragas vão cair? Porque nós sabemos que nesse período Satanás estará em plena atividade da natureza, né? Então, o ar que nós conhecemos hoje, ele vai estar completamente lotado de enfermidades, de vírus, de doenças e tudo isso. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, antes que esse tempo chegasse, ele já deu a reforma de saúde para o seu povo, para que o povo de Deus esteja forte na saúde, né? E aqui eu quero mostrar para vocês um detalhe, ó. Olha o que o Espírito Profecia fala sobre a reforma de saúde. Ela diz assim, ó: a obrigação que temos de nos apresentar a Deus limpos, puros e saudáveis não é compreendida. Isso ela falou em 1897. Em outra passagem ela diz: a falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e morte prematura. Em outra passagem ela diz: uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que ele tem se comprazido em nos dar, com referência às leis da vida e da saúde. Então, Deus enviou uma mensagem para o seu povo falando sobre comida, de quanto em quanto tempo eu devo comer, né? O Espírito fala que é de 5 em 5 horas. Ele deu uma mensagem sobre água, luz solar, exercício físico, tudo isso, né? Uma reforma de saúde para quê? Para que nós fôssemos um povo forte na saúde, né? E aí, olha só que coisa interessante agora, olhando para o contexto das pragas, né? Antes tem uma passagem aqui do Conselho sobre Regime Alimentar, página 17, que ela diz assim: tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Em um e outro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Olha que forte esse texto, né? Por quê? Porque, veja só, tudo que nós comemos, né, a forma como a gente lida com os nossos hábitos dia a dia, elas influem sobre nossa mente. E é com a mente que servimos o Senhor, né? Então, muitas vezes, os alimentos que a gente come, a forma de vida que a gente leva a gente a deixar a nossa mente extremamente cansada, né? Uma mente extremamente, a gente fala, embotada, né? Que não consegue discernir as coisas espirituais. Então, quando a mente está embotada, nós não conseguimos discernir os nossos pecados para pedir perdão por eles. Por isso que lá no Antigo Testamento, no dia da expiação, Deus mandava o povo ficar em jejum para que a mente ficasse mais clara para discernir os pecados, para que o povo pudesse confessar os seus pecados e não ser extirpado naquele grande dia, né? E como hoje nós vivemos o dia da expiação, nós também temos que ficar em jejum. Em que sentido? O jejum que o Espírito fala é a reforma de saúde, para que a mente esteja limpa, né? Para discernir os pecados, para poder verdadeiramente vencer esses pecados antes que Jesus saia do santuário, né? Olha só que coisa interessante aqui sobre a natureza. O Espírito na página 589 e 590 do Grande Conflito, diz assim, ó: ao mesmo tempo em que aparece aos seres humanos como grande médico que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará moléstias e desgraças até que as cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Ele ainda está em atividade nos acidentes e nas calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, nas ressacas e nos terremotos. Em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está amadurecendo, seguindo-se a fome e a angústia. Contamina o ar com infecção mortal, e milhares perecem por epidemias. Essas ocorrências devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o ser humano como sobre os animais. Olha isso, queridos. Então, o Espírito de Profecia já disse para nós que as epidemias e essas doenças só vão se tornar mais o quê? Mais e mais frequentes e desastrosas. E veja que a Jones, ele fala aqui no sermão, diz assim, ó: imagine, né? Nós estamos hoje em um contexto que nós vimos aí o Covid-19, estamos vendo outras doenças surgindo, e o que o Espírito Profecia nos deixa claro? Só vai piorar, só vai se tornar mais frequente e mais desastroso, ou seja, uma doença vai ser mais desastrosa do que a outra, até chegar a um ponto
em que o ar inteiro, na terra inteira, vai estar completamente cheio e infectado de doenças mortais. Como que o povo de Deus vai subsistir nesse momento? O que é que diz aqui o livro? Deus deu, então, o quê? A reforma de saúde. Então, quando Cristo fala assim, ó, cuideis para que vocês possam estar de pé na vinda do Filho do Homem. Por que ele fala de pé? Porque muitos ficaram o quê? Prostrados, né? Pela doença ou por várias outras situações. Mas por quê? Porque Jesus sabia que antes da volta dele, haveria uma série de coisas na Terra que realmente seriam para derrubar o ser humano, né? Então, Deus, já em sua infinita misericórdia, deu a reforma de saúde para o povo de Deus, para que o povo de Deus esteja forte na saúde, para que quando vier essas epidemias, essas pandemias, tudo isso, nós possamos passar e continuar de pé, né? Conseguir suportar esse período tão terrível. Então, esse foi um dos pontos que ele traz no livro, dizendo o seguinte, olha, a reforma de saúde, ela tem que exercer uma obra que ela ainda não exerceu entre o povo. O povo de Deus precisa olhar para a reforma de saúde entendendo que é questão de trasladação. Deus deu exatamente para que nós tenhamos a nossa mente pura, nossa mente limpa, né? Para que possamos discernir os pecados. Inclusive, eu peço que os irmãos depois, em outro momento, possam ler o capítulo do Conselho sobre Regime Alimentar, chamado Regime e Espiritualidade, onde ele mostra claramente a relação direta entre os nossos hábitos de vida com a nossa espiritualidade, entre o que a gente come, entre o que a gente bebe, a forma como a gente se alimenta, com a forma como nós adoramos a Deus. Influi diretamente sobre a nossa espiritualidade, né? Então, daqui a pouquinho, nós não sabemos, pode ser que agora a gente está aqui nessa live, mas pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses, 1 mês, 1 ano, o tempo de angústia pode começar. Deus pode olhar para a terra, ver um povo preparado e dizer assim, ó, pode soltar os 4 ventos. E então começar o tempo de angústia qual nunca houve. E quando começar esse tempo de angústia, o que é que nós acabamos de ver? Vai descer as pragas. E ele diz, olha, entre a tribulação e a volta de Jesus, tem as pragas. Então o povo de Deus precisa se preparar para estar de pé, porque nesse momento não haverá mais intercessor sobre a humanidade, né? Cristo vai ter saído do santuário. Então, é a grande necessidade que nós temos hoje, enquanto um povo, de ter a plenitude de Cristo hoje. Olha só, ainda na página 69, olha só esse texto que está aqui no slide. Ó. Gostaria de saber agora, isso aqui é a T. Jones falando, gostaria de saber agora se em algum momento seria possível que qualquer um de nós passássemos por essas experiências sem termos a plenitude de Jesus Cristo. Gostaria que alguém me respondesse. Aí os ouvintes respondem, não temos condição nenhuma. Aí ele diz, é claro que não temos. Então, irmãos, permitamos que ele venha em sua plenitude o mais rápido possível. Precisamos dele cada momento. E cada palestra aqui apresentada mostra cada vez mais o quanto precisamos dele. Meus amados, eu quero pegar a Bíblia aqui com vocês para a gente ver isso agora. Olha a importância disso. Quem tiver com suas Bíblias, por favor, pegue a Bíblia aí, vamos dar uma olhada aqui em alguns textos da Bíblia para mostrar essa urgência de termos a plenitude de Cristo agora, antes das pragas, antes do fechamento da porta da graça. Olha só. Vamos abrir aqui o livro de Efésios. Vamos ler juntos aqui. Efésios, no capítulo 3. Vamos ver aqui, olha só. No verso 13. Diz assim, ó. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, olha a oração de Paulo pelos Efésios, para que eles começassem a conhecer o amor de Deus. E o que é o amor de Deus, gente? Está escrito em 1 João 5,3. O amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. Então, o que Paulo queria é que aqueles homens tivessem a experiência de saber o que é guardar os mandamentos por completo, né? Guardar os mandamentos em sua plenitude, né? Refletir o caráter de Jesus Cristo em sua plenitude. Que eles conhecessem a Jesus de tal forma que na vida deles eles pudessem experimentar o que é guardar a lei por completo, né? E aí ele agora vai dizer assim, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus não quer dar
João 3, né, acho que é o verso 34, fala que Deus não dá o Espírito por medida. Deus não quer que a gente tenha uma experiência com ele, uma experiência manca, né? Uma hora eu levanto, uma hora eu caio, uma hora eu levanto, uma hora eu caio. Não, Deus não quer isso. Deus quer que sejamos varões perfeitos em Cristo, né? E aqui no capítulo 4, olha assim, ainda em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 vai dizer assim para nós, ó, no verso 10. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só, então Deus ele fez os ministérios da igreja com qual propósito? Para que o quê? Que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja que ele está dizendo, ó, que a ideia então de Deus, o ideal de Deus é que a igreja chegue à mesma estatura de Cristo. Em que sentido? Caráter, vida, né? Então, o propósito de Deus é que antes do fechamento da porta da graça, antes que cheguemos ao período das pragas, nós estejamos tendo Cristo verdadeiramente em nós, em sua plenitude. Foi por isso que ele estabeleceu a igreja. Por isso que a Bíblia fala, ele estabeleceu um para profeta, outro para apóstolo, outro para ministro. Foi para quê? Para que todos pudessem compreender a mensagem e chegassem a alcançar o caráter de Jesus Cristo. Só que isso é até a volta de Jesus? Não, é antes de Jesus sair do santuário. Né? Não é, vai ter pecados, vai ter coisas que eu só vou vencer quando Jesus voltar, porque as escrituras dizem que quando ele voltar, é o nosso corpo que será transformado. O nosso caráter, como nós vimos aqui no capítulo 4, ele tem que estar pronto antes das pragas. Por quê? Porque as pragas vão cair sobre o quê? Sobre aqueles que têm pecado. E nós precisamos estar como? Cobertos com o manto de Deus, que nós vimos agora há pouco, que é a justiça de Cristo. Então, Cristo tem que estar verdadeiramente nascido dentro de mim, formado dentro de mim, né? Para que eu esteja realmente vivendo como Cristo vivia, de tal forma que a justiça dele se entrelaçou em mim e eu estarei coberto naquele grande dia, né? Então, entre a tribulação e a volta de Jesus tem o período das pragas. Jesus não vai estar mais no santuário. Então, vou dar um exemplo. Digamos que no período do tempo de angústia, começou a tribulação, Jesus saiu do santuário. E por algum motivo, né, eu achei que eu podia continuar tendo alguns certos tipos de pecados, que eu ia vencer alguns e outros não. Então a justiça de Cristo não estava completa em mim. E eu estava tranquilo em relação a isso. Pensei que poderia, quando Jesus voltar, ele ia me mudar em algumas coisas, né? Ele ia mudar meu caráter. Mas, se você for ver lá, Adventista, página 16, página 319, diz que muitos estão sendo enganados, se enganando, achando que Cristo vai mudar o seu caráter quando ele voltar. Quando ele não vai fazer isso. Ele quer fazer isso agora. Mas digamos que eu vivo a minha vida aqui tranquilo, pensando que eu vou realmente ter pecados que eu só vou deixar no céu, e de repente, Cristo sai do santuário. E algum pecado, o meu pecado é a mentira. Então, eu estou mentindo, de vez em quando eu minto, mas eu peço perdão, daqui a pouco eu minto de novo, peço perdão de novo, minto, peço perdão e fico nessa. Mentindo, pedindo perdão, mentindo, pedindo perdão. E de repente Jesus sai do santuário. Quando Jesus sai do santuário, Apocalipse 15 mostra, né? O santuário se enche de fumaça e não tem mais ninguém lá dentro. Então não tem mais possibilidade de haver perdão de pecados. A última lágrima, o grande conflito fala que a última lágrima foi derramada pelo pecador e já foi. E aí, digamos que eu minta no período das pragas. Alguém me pergunta, né, se eu sou realmente como Pedro, digamos assim, né? Você também faz parte deles? Você faz parte daquele grupo? Eu digo, não, eu não. Se porventura eu fizer isso no tempo de angústia, sem Cristo no santuário, e eu olhar para o céu e pedir perdão, haverá alguém para me perdoar? Não, não haverá. Cristo já vai ter saído e terminado a sua obra pelos pecadores. Então, se eu tinha que vencer isso, era para vencer no tempo de angústia? Nunca. Isso tem que ser vencido antes do período das pragas. E para que eu possa verdadeiramente compreender quais são os meus pecados, ter a minha visão aberta, o que é que Deus já disse para mim que eu tenho que fazer? Reforma de saúde. É isso que ele fala aqui nesse sermão, capítulo 4, no sermão 4. Reforma de saúde para que você tenha a sua mente limpa, para que você possa discernir as coisas espirituais. Porque, dependendo do meu hábito de vida, eu vou ser uma pessoa que vou ter a mente embotada. Os anjos vão... O Espírito fala que os anjos, eles mandam mensagens pela nossa mente. E muitas vezes a gente não consegue compreender porque a nossa mente está embotada.
né? Então, realmente, que a gente precisa olhar para isso, né, com toda a nossa atenção. E aqui diz aqui, ó, que nós devemos ter a plenitude de Cristo. Eu quero finalizar aqui também, falando aqui, ó, peço que os irmãos abram comigo agora, 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui, Tessalonicenses. Antes de Tessalonicenses, vamos ler aqui 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver aqui algumas coisas aqui. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. 2 Pedro 3, verso 10, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, olha só que coisa interessante, ele faz uma pergunta, ele vai dizer assim, ó, se o mundo vai acabar, se os elementos da terra se desfarão no fogo, né, e vai haver todo esse problema que vai acontecer no fim dos tempos, que tipo de pessoa vocês têm que ser em santo trato e piedade? Olha o verso 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, olha o que as escrituras dizem. Se você está esperando a volta de Jesus e você sabe as coisas que vão acontecer nos últimos dias, e lembrando que você sabe que antes da volta dele vem o período das pragas, o que é que o apóstolo Pedro diz? Procurai que vocês sejam achados por ele imaculado e irrepreensível. O que é irrepreensível? Sem repreensão. Ou seja, seu caráter tem que estar de tal forma como o de Cristo. O padrão é Cristo. O caráter de Cristo é irrepreensível. E nós também, olhando para Jesus e permitindo que ele obre isso em nós, que ele trabalhe isso no nosso coração, nosso caráter deve ser achado também, de que forma? Imaculado e irrepreensível. Essa é a obra do Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele mostra claramente que nós devemos ser achados por Deus imaculados e irrepreensíveis. Por nossa própria força? Nunca. Mas pelo que Cristo faz em nós. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, meus amados, isso mostra para nós que temos uma obra a fazer. Precisamos permitir que Cristo habite em nosso coração e fazer aquilo que ele prescreveu para nós. Assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava no lugar santíssimo e mandava-se a congregação ficar do lado de fora em jejum, em oração e arrependimento, a mesma coisa Deus pede da gente hoje. Cristo está lá dentro do Santíssimo e nós que estamos aqui na terra do lado de fora devemos ficar em jejum também, que o jejum verdadeiro, ali onde fala, que é a reforma de saúde, e em contrição, arrependimento e oração. Essa é a obra prescrita para nós como um povo hoje. Né? Para quê? Qual o fim de tudo? Para que quando vier o período das pragas, que nós sabemos que vai ser antes da volta de Jesus, e quando Jesus sai do santuário, nós possamos passar todo um tempo de angústia, que a gente não sabe exatamente quantos dias serão, quanto tempo serão, mas nós iremos passar por um tempo de angústia qual nunca houve sem intercessor. E nesse período, o nosso caráter está sendo, Deus está olhando para nós aqui na Terra, e todo o universo não caído estará olhando para a Terra para ver seres que foram transformados pela graça e que estarão aqui vivendo sem intercessor, mas a Bíblia mostra nos últimos dias que o remanescente de Deus, eles irão viver, né, sem o intercessor, mas refletirão perfeitamente a imagem de Jesus Cristo. E isso precisa ser feito hoje. Né? Eu preciso ter essa transformação em meu caráter hoje. Eu preciso fazer reforma de saúde hoje. Eu preciso ter a minha mente clara hoje, né? Para que Cristo possa fazer essa obra que ele tanto deseja fazer em mim, que é a vitória sobre toda a tentação, sobre o eu, sobre os pecados, né? Então, isso é muito importante, porque não podemos permitir, né, que Satanás nos engane, dizendo assim, não, é assim mesmo, esses pecados aí que você tem, você só vai vencer quando Jesus voltar. Não. O Espírito Santo é claro. Precisamos ter uma obra em nós de permitir que nós tenhamos a mente clara, né, a mente limpa, para discernir os pecados. E enquanto dura a graça, nós precisamos vencer esses pecados. Né? Então, que Deus nos ajude a realmente fazermos isso. Eu queria finalizar falando aqui, né, de uma passagem, vou ver se eu encontro aqui, no livro O Lar Adventista. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. O livro O Lar Adventista, aqui. Vou ler ele aqui, rapidamente.
o livro O Lar Adventista. Eu quero só ler uma passagem aqui, que está na página 319. Vou ler aqui para vocês. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui, e pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Então, olha o que o Espírito de Profecia fala. Muitos estão se enganando, pensando que o caráter vai ser transformado na vinda de Cristo, né? Mas o caráter tem que ser transformado durante o tempo de graça, né? As Escrituras dizem que o que é que vai ser transformado quando Cristo voltar? Nosso corpo abatido vai ser transformado à semelhança do seu corpo glorioso. Mas o caráter, ele não é transformado na vida de Jesus. O caráter ele tem que ser transformado enquanto dura as horas de graça, né? Então, nesse sermão 4 aqui de A.T. Jones, nós vemos, então, a preparação que é requerida do povo de Deus, né? E que o Espírito Santo coloque isso no nosso coração, de a gente buscar essa preparação hoje, né? Se eu hoje tenho defeitos de caráter, se o meu defeito, né, é ser uma pessoa impaciente, se é ser uma pessoa briguenta, né? Se é ser uma pessoa que se ressente fácil, se é ser uma pessoa orgulhosa, né? Eu quero que todo mundo ouça o que eu tenho a falar, eu tenho que ser autoridade. Se o meu defeito de caráter é esse, Cristo diz assim para nós, olha, eu posso transformar isso. Eu lhe dou o meu caráter, né? Através da comunhão com Jesus Cristo, Cristo pode sim transformar isso em nós. E quando é que ele vai fazer isso? Agora. A Bíblia não fala que o dia da salvação é amanhã, nem depois de amanhã, é hoje, né? Então, que isso realmente aconteça. E esse sermão 4, como nós já vimos, ele vem de uma sequência, né? Do sermão 1, sermão 2, sermão 3. E que essa sequência é de que, primeiro ele falou sobre a história do que estava acontecendo, e agora, do 4 em diante, ele vai mostrar como que o povo de Deus deve estar preparado para aquele grande momento. Tá bom? Então, vamos orar. Eu quero finalizar com os irmãos, e que realmente o Espírito Santo faça isso no nosso coração, nos dê esse desejo de transformação hoje, que a gente não procrastine, que a gente não pense para deixar para o futuro, que a gente não pense, depois eu vejo isso, mas que a gente veja isso agora, para a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar juntos, então. Oremos. Santo Pai de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade, sua infinita misericórdia. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor, em sua grande misericórdia pelo seu povo, nos ajude a compreender essa mensagem cada vez mais, que não temos tanto tempo, Senhor, para vencer esses defeitos de caráter, mas que temos graça suficiente para vencer todos eles, ó Pai. Pedimos que o Espírito Santo trabalhe em nós de forma que a gente consiga alcançar o caráter de Cristo, nos dê o caráter de Cristo, Pai. Precisamos da imputação da justiça de Jesus em nós hoje e também da comunicação do caráter de Cristo a nós. Tudo isso nós lhe pedimos como um dom, Pai, porque é um presente que a tua palavra fala, e nós recebemos pela fé. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que o Senhor continue nos conduzindo a cada capítulo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.